Olá, pessoal! Hoje vamos dar início, então, à primeira aula, né, sobre saúde da mulher e nutrição. E hoje o tema vai ser sobre síndrome pré-menstrual, né, a famosa TPM, estou de tensão pré-menstrual. E para a gente começar bem essa aula, é importante a gente entender o ciclo, né, menstrual da mulher, tá? Né, essa história de que a mulher é mulher de fases, isso é verdade, né? E a gente vai ver aqui agora nesse gráfico como é que funciona isso. Então, normalmente o período menstrual da mulher, salvo exceções, né, é de 28 dias, tá? Então, no primeiro dia da menstruação ao 14º dia, a gente tem o que a gente chama de fase folicular. Nesse período, a gente tem um aumento do estrógeno, né? E que vai, inclusive, madurar esses folículos, né? E uma diminuição, ó, da progesterona, né? Aqui, no 14º dia, até a menstruação, lá pelo 28º dia, a gente vai ter o que, então? A fase lútea, que é onde acontecem os principais sintomas da tensão pré-menstrual. E que sintomas são esses? A síndrome pré-menstrual, ela pode ser caracterizada por sintomas físicos e emocionais, né, que acometem as mulheres. E que sintomas são esses? Então, nos aspectos físicos, normalmente dor nas mamas, que a gente chama de mastalgias, cólicas, inchaços, tanto em pés quanto no próprio abdômen. Ganho de peso, tem mulheres que chegam a ganhar até 2 quilos nessa fase. Irregularidade intestinal, então normalmente, né, nessa síndrome, a mulher se queixa muito no consultório de constipação. Mas também não é raro, quando ela começa a menstruar, ela também tem diarreia. Olha que alteração essa que acontece então no ritmo intestinal. Além disso, a vontade de comer doce é marcante nessa fase, aliada também a dores de cabeça que podem ser muito graves nessa mulher, inclusive limitar ela ao trabalho, ao estudo, à prática de esportes também, tá bom? Além disso, a gente tem os aspectos emocionais, né? Então, nessa fase, a mulher fica de pavio curto, né? Qualquer coisa, ela se emociona, ela discute, ela fica mais irritada, é mais desatenta também, né? Tem um sono que não é muito reparador, marcado por insônia ou uma hipersonia durante o dia também. E os casos de depressão também são bem comuns nessa época. Isso para a mulher que sofre da síndrome pré-menstrual. E como que eu sei, Nutri, se eu sofro disso ou não? Vamos ver agora nesse outro slide. A síndrome pré-menstrual, ela é nada mais, nada menos do que a presença de um ou mais sintomas físicos, né, e emocionais durante os 5 dias que antecedem o ciclo menstrual, né, ou durante a fase lútea, né? Então, a gente sabe que do 14º dia até o dia da menstruação, a mulher está na fase lútea. Ela pode já começar a desenvolver a TPM ali. Tem mulheres que têm 15 dias de TPM, embora o mais frequente sejam 5 dias antes da menstruação, tá? E essa sintomatologia, todos aqueles aspectos emocionais e físicos, eles têm que acontecer por pelo menos 3 ciclos, né? Que de repente a gente pode ter uma fase de TPM, mas não ter realmente a síndrome. Quando a gente já tem 3 ciclos consecutivos, aí sim a gente tem um diagnóstico de síndrome pré-menstrual. E aí a gente precisa de um acompanhamento mais de perto, ok? E a gente também pode, né, tratar essa síndrome pré-menstrual classificando a gravidade dela. Até 3 daqueles sintomas, a gente diz que a mulher tem uma síndrome pré-menstrual de característica leve, né? Por outro lado, se ela tem 4 ou 5 sintomas, ela já vai ter uma síndrome moderada. E tem ainda as mulheres, não está aqui nesse slide, que tem a síndrome do transtorno disfórico, que é nada mais nada menos, né, do que uma síndrome pré-menstrual
muito marcante, seria assim bem grave e que afeta realmente a vida dessa mulher, né? Faz com que ela perca o emprego, ela tenha prejuízos nos relacionamentos, ou seja, ela tem um prejuízo na vida dela. E a gente tem outros critérios para definir essa síndrome, mas como não faz parte dessa aula, eu vou deixar ela à parte, porque ela exige inclusive um tratamento psiquiátrico. Quem faz esse diagnóstico normalmente é o ginecologista, então por isso que eu acabei não trazendo também nessa aula, mas existe sim uma forma muito pior dessa síndrome pré-menstrual e que pode realmente afetar a qualidade de vida, de relacionamento dessa mulher, a ponto de ser necessário também que medicamentos do tipo psiquiátricos sejam inseridos aí no protocolo de atendimento dessa mulher, ok? Próximo slide. As causas, né? E o que leva a mulher a ter síndrome pré-menstrual? Bom, pessoal, assim, a gente não tem uma causa definida, né? Hoje, assim, os estudos apontam que é uma característica multifatorial, mas tudo leva a crer que essas alterações hormonais que a gente viu, que fazem parte do ciclo de toda mulher, que em algumas mulheres existam receptores, principalmente nos órgãos que são ligados à produção de hormônios e neurotransmissores que afetam o sistema nervoso central, eles sejam mais sensibilizados por esses hormônios. Então, eles responderiam assim de forma mais agressiva a esse aumento da progesterona, tá? E a gente sabe também que há uma conexão entre os hormônios sexuais femininos, as endorfinas, né, que são as substâncias naturais ligadas à sensação de prazer, e os neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é bem entendido já esse mecanismo na síndrome pré-menstrual. E aí, Nutri, como é que a gente faz? O que a nutrição faz aí para ajudar a gente a passar melhor por essa fase? Vamos entender aqui alguns nutrientes que podem te ajudar a passar por esse período aí de uma forma mais leve. O primeiro deles é o que a gente vai estar falando aqui, é o magnésio, né? O magnésio, gente, ele é responsável pela participação de várias enzimas, sobretudo a produção da serotonina, né? Então é importantíssimo que a gente faça a reposição desse mineral, né, quando a mulher apresenta essa síndrome. E a gente sabe também pelos estudos que o magnésio fica deficiente nessa fase, isso já é bem estudado. E apesar de ficar deficiente, você quase nunca ouviu falar disso, né? Eu, por exemplo, fui em vários ginecologistas e nunca eles me perguntaram ou fizeram uma dosagem desse mineral, mas é bem comum essa deficiência. Então aqui a gente tem uma série de alimentos que são ricos em magnésio. Até outro dia aqui no meu Instagram eu estava falando que da abóbora eu como até a semente e tem um motivo, olha lá. Quanto de magnésio que tem nas sementes de abóbora, né? Então eu não jogo fora, eu aproveito, né? Castanha do Pará também é rica, né? Aveia também a gente pode estar colocando no plano alimentar dessa mulher a fim de melhorar esse magnésio, banana prata e além disso leites, iogurte, chocolate amargo, não tem por que realmente limitar o consumo de chocolate, assim, a gente pode, digamos assim, não excluir o chocolate da vida da mulher, não é isso. A gente pode até limitar, mas não excluir, porque inclusive tem uma fonte boa de magnésio ali também, e fora que o próprio chocolate ele também tem outras substâncias que aumentam a produção de serotonina. O magnésio, né, ele tem ação direta na produção da serotonina, e que é o neurotransmissor ligado ao prazer. Além disso, ele também faz parte na produção de dopamina e noradrenalina. Esses dois neurotransmissores estão envolvidos na concentração e também na diminuição de dor. Olha que interessante. Então, por isso que a gente tem que estar suplementando. Ele também auxilia a entrada do triptofano, que é um aminoácido, na barreira hematoencefálica, né, para produzir ali então a concentração de serotonina, tá?
e age também no receptor GABA, também diminuindo cólica e o estresse também pela diminuição do cortisol. Então, é importante. Além do magnésio, a gente tem o triptofano, que eu acabei de falar, né? O triptofano, ele faz a síntese direta, né? Ele é o combustível necessário na produção de serotonina, né? E quando a gente tem uma serotonina em níveis controlados, a gente tem uma diminuição do apetite, tem uma melhora do sono, né? E às vezes a gente até tem que, na prática clínica, fazer uma oferta diferenciada desse triptofano. Por exemplo, mulheres que têm disbiose, ela forma um composto diferenciado com esse triptofano da dieta, que ele acaba não sendo bem absorvido, e essa parte que não é absorvida se torna um produto tóxico, e esse produto tóxico aumenta a produção de radicais livres, piorando os sintomas da TPM. Então, aqui na prática clínica, não é incomum a gente às vezes estar prescrevendo esse suplemento de forma sublingual para essas mulheres que têm disbiose, tá? E aqui o kiwi está porque ele é rico em triptofano, ele vai ajudar essa mulher, tá? Outro produto que a gente não pode esquecer de ter nessa dieta, né, é a vitamina B6. Tanto ela quanto o magnésio são, digamos assim, parceiros na produção de serotonina e numa série de outros hormônios que melhoram essa sensação das mulheres, né? A vitamina B6, que também é diminuída, né, na síndrome pré-menstrual, ela também, quando quando a gente aumenta ela na dieta, a gente diminui a prolactina e aí a gente tem menos casos de mastalgias, né? A vitamina B6, ela também é coenzima para formar a dopamina e a serotonina, né? Agora, uma questão que a gente tem que avaliar aqui, que a suplementação dessa vitamina, ela tem que ser individualizada, tá? Além da alimentação, se a gente for suplementar, tem que ser individualizada, porque os excessos dela podem se tornar malefícios para a saúde, tá? Pode dar neuropatias, por exemplo, pode dar diarreias e outros sintomas, tá? E quais são os alimentos que são ricos em vitamina B6? A gente tem aqui as carnes, ovos, a própria banana, o germe de trigo. Então, esses alimentos vocês podem estar incluindo na alimentação de vocês. O outro mineral que não pode faltar nessa dieta é o cálcio, gente. O cálcio, ele fica diminuído na síndrome pré-menstrual e ele tem que ser reposto. Muitas vezes não se dá para fazer isso pela alimentação, tá? E até a reposição por fármacos fica difícil, porque, por exemplo, a gente tem que às vezes repor com 500 até 1000 miligramas, e aí dão 5, 6 cápsulas. Tanto é que em alguns casos eu mando fazer o aviamento da fórmula de cálcio em próprios bombons de chocolates, né? Que é um jeito de fazer a mulher, né, consumir esse cálcio de uma maneira mais tranquila, sem aquele sabor residual que às vezes dá, né? Quando você manda fazer em cápsulas, né? E ninguém merece ficar tomando 5, 6 cápsulas por dia também, né? O cálcio, né? A progesterona, então lá na fase lútea da mulher, ela diminui a vitamina D e o cálcio, né? E essa diminuição do cálcio, ela está altamente envolvida com sintomas de depressão, cólica e enxaqueca. Olha que interessante, né? E essa suplementação, ela também tem que ser individualizada, então no consultório a gente tem que fazer uma avaliação dessa mulher, ver quanto que ela já consome pela dieta, para fazer a reposição adequada. Ela também não pode ser excessiva, porque do mesmo jeito que a vitamina B6 tem efeitos colaterais dessa superdosagem de cálcio, tá? E o outro, e além desses nutrientes, né, a gente também, dessas estratégias que a gente falou aqui, a gente tem outras que a gente costuma utilizar na prática clínica, como suplementação de vitamina D, mas aí a gente olha normalmente os hormônios dessa mulher, nos exames de sangue. A gente também entra com fitoterápicos, principalmente para aquelas mulheres que têm uma ansiedade muito exacerbada, então além desses alimentos, fitoterápicos também a gente acaba incluindo no plano alimentar.
redução do sal e do glutamato monossódico para diminuir também a questão dos inchaços, que é muito comum nessa população. E dieta, gente, com intervalos de carboidrato de alto índice glicêmico. Aqui, se a mulher tem já essa síndrome pré-menstrual, eu, por exemplo, não faço dieta low carb para ela. Não nessas fases, de jeito nenhum. Porque senão ela vai ter menos triptofano e aí ela vai ter uma piora daquelas questões de compulsão por doce e também de depressão, de transtornos de humor, porque ela não vai ter material suficiente para formar o triptofano, ok? E com isso a serotonina, tá? E aí agora eu vou deixar aqui mais umas outras dicas para vocês. Aqui a gente tem um shake de anti-TPM, que eu costumo colocar também nos planos alimentares, né? E aí eu vou deixar essa dica para vocês. Então, iogurte desnatado, uma colher de sobremesa de germe de trigo, 2 kiwis. Os kiwis, gente, são ricos em precursores de serotonina, tá? Então, mel também para aumentar a questão de triptofano, de carboidratos, gelo do chá de Melissa officinalis, que é a erva cidreira. Então vocês façam um chá, façam cubinhos de gelo desse chá e batam junto com o iogurte e esses outros materiais e bebam em seguida, né, antes de dormir. Isso vai trazer um sono mais reparador, né, e vai ajudar a diminuir um pouco essa síndrome. E aí o recado que eu tinha para dar é esse, né? Foi uma aula rapidinho, né? Porque não fica sem sentido fazer uma coisa maior. Tendo dúvidas, gente, eu estou à inteira disposição de vocês. Vocês podem mandar direct que eu respondo, tá? Todos os dias eu tô de olho. Espero que tenham gostado e espero, acima de tudo, que essa aula realmente possa contribuir aí para melhorar essa sintomatologia, tá bom? Beijão!